Lembra-se como comprava um livro antigamente? Certamente ia a uma livraria com um livro em mente ou pedia uma recomendação ao colaborador da loja de acordo com o seu gosto e necessidade. Com a nova normalidade, a forma de comprar mudou substancialmente. Agora, basta sentar-se ao computador e procurar recomendações ou opiniões de outras pessoas nas diferentes redes sociais. A partir do momento em que sabe o livro que pretende comprar, com um clique adiciona ao carrinho de compras e, uma vez confirmado o pagamento, apenas terá de aguardar que o expedidor entregue a encomenda em sua casa. E como é que todas estas mudanças estão a ser vividas do lado da livraria? Agora, a maior parte das conversas, recomendações e interações acontecem via web. E ainda passaram a criar ou contratar toda uma cadeia logística de stocks e entregas ao domicílio, sem esquecer, claro, as novas plataformas de pagamento. E a sua área de projeto industrial também mudou? O mercado está a mudar. Onde quer posicionar a sua empresa? Não perca o nosso próximo evento Engenharia 4.0 Futuro ou Realidade. É já no próximo dia 21 de outubro, às 10 horas. Muito bom dia e bem-vindo ao nosso evento de hoje dedicado ao tema Engenharia 4.0 Futuro ou Realidade. A nossa agenda conta com várias apresentações, onde iremos discutir, em parceria com a nossa casa-mãe Ibermática, alguns dos temas que estão em cima da mesa nos processos de digitalização associados à Indústria 4.0. Queremos explorar que benefícios podemos procurar neste domínio e que tipos de tecnologias e plataformas dão resposta a este desafio. Pretendemos, no fundo, ajudar os nossos clientes a encontrar o seu caminho neste processo tecnológico em curso, acelerado pela dinâmica da pandemia. E, apesar de estarmos em plena época de lançamento do SolidWorks 2022, neste evento não iremos apresentar novidades técnicas do portfólio da nova versão. Hoje, o nosso objetivo é diferente e está mais direcionado para a tomada de decisões estratégicas sobre digitalização industrial. Para conhecer em detalhe as novidades do SolidWorks 2022 e da plataforma 3D Experience, não perca a nossa série de 3 webinars que irão começar já na próxima semana. Se pretender colocar alguma pergunta ou sugestão durante o nosso evento, por favor, utilize o painel de chat deste webinar e teremos todo o gosto em responder de imediato. Por isso, e sem mais demoras, vamos dar início ao nosso webinar com a mensagem inspiradora do engenheiro Manuel Baraza, diretor de Indústria, Energia e Utilities da Ibermática. Esperamos que goste do que preparamos hoje para si. Até já! Buenos días, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Estoy convencido que va a ser un tiempo muy interesante para vosotros y va a ser una buena inversión el que nos hayáis hecho un hueco en vuestras agendas siempre apretadas. Me corresponde el honor de dirigiros las primeras palabras de este evento y en estos minutos quiero hablaros de un título que hemos denominado Una nueva realidad integrada. Cuando pensé en el contenido de este mensaje me di cuenta que hoy en día hablar de lo nuevo es complicado porque venimos de acuñar un término que es el de nueva normalidad que resulta realmente muy confuso. En cuanto a la realidad, nos están ocurriendo cosas en los tiempos más recientes en las que es fácil confundir la realidad con la ficción, ¿no? Casi una está superando a la otra. Hasta hace no mucho tiempo solo hablábamos de utopías. Siempre pensábamos que lo que podía ser más ficción, ese futuro que pudiera llegar, siempre podía ser maravilloso o perfecto, y hemos descubierto que también existen las distopías. Así que creo que es más interesante que os hable del concepto de integración, para después, sabiendo qué es lo que queremos integrar, llegar a la conclusión de que sí es posible esa realidad integrada y que, por tanto, esa realidad integrada sí va a ser nueva. Antes de entrar en esa idea, me gustaría empezar por un punto de partida que resultase de común acuerdo para todos, ¿no? Y es eso de que todo está conectado. Yo creo que estaremos plenamente de acuerdo en que todo está conectado. Ya los grandes pensadores del siglo XX nos decían que todo estaba conectado, desde las galaxias en el espacio hasta lo más pequeño que puede estar en una célula del cuerpo humano, que todo está conectado. Es un mantra muchas veces repetido y que yo creo que podemos aceptar en estos tiempos tecnológicamente tan avanzados. La pregunta es, ¿qué ocurre con esas conexiones, ¿no? En vuestras organizaciones, en vuestras empresas, estoy seguro que también estáis de acuerdo en que todo está conectado. Os ocurrirá todos los días, habitualmente,
que cuando hay un problema en un área de la compañía, en un área de la organización, en un departamento de la empresa, acaba influyendo, afectando a todas las partes de la compañía. Yo creo que eso es un reflejo más de que todo está conectado. ¿Qué ocurre con esa conexión? Pues esa conexión lo que ocurre es que genera efectos que en muchos casos no son los deseados. Se habla mucho, habréis escuchado muchas veces aquello del efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa en un punto del planeta genera una serie de causas-efectos que no sabemos hasta dónde pueden llegar, ¿no? Una cierta teoría del caos. Y a mí me recuerda esto de la conexión al concepto del poder, de la potencia realmente. Seguramente recordaréis un anuncio de automóviles, un anuncio de coches. En realidad era un anuncio de una marca de neumáticos que decía que la potencia sin control no sirve para nada. Y es cierto, en aquel anuncio se hablaba de un motor muy poderoso, incluso aparecía la imagen de ese mítico atleta estadounidense, ese velocista que era Carl Lewis, ¿no? Corriendo descalzo al lado de ese coche tan potente, ¿no? Y lo que venían a decirnos con esa metáfora es que la potencia sin control no sirve de nada, porque por mucho motor, por mucha potencia que tuviera ese automóvil, si no tenía unos buenos neumáticos, quizás podía pisar una hoja mojada, una cáscara de plátano y tener un accidente. Pues en realidad, con el hecho de que todo esté conectado, con esas conexiones, pero en las que no tenemos el control, nos ocurre lo mismo, que ¿de qué nos sirve que algo esté conectado si no lo podemos utilizar en la dirección que nos interesa? Si no somos capaces de generar los efectos deseados a partir de unas determinadas causas, o si no somos capaces de detectar qué causa, qué aleteo de mariposa tenemos que activar para conseguir un determinado efecto. Y aquí es donde entra el concepto de integración. Integración, la primera acepción en el diccionario, en realidad integrarse, como verbo reflexivo, la primera acepción en el diccionario es constituirse en un todo. Es decir, aprovechar todas esas conexiones para ser una única realidad. La integración en realidad es un control de ese todo está conectado. Es poder utilizar en el propio beneficio de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, esa facilidad que hoy tenemos para que todo esté conectado. Bien, una vez que hemos visto la diferencia entre que algo esté simplemente conectado o que realmente esté integrado, que entendemos que esa diferencia consiste en aprovechar a nuestro favor las conexiones, controlando las causas y efectos que existen entre ellas, la siguiente pregunta es, ¿y cómo consigo yo integrar algo? Una vez que sé de la bondad de la integración, ¿cómo se hace eso de conseguir que algo esté integrado? ¿Cómo consigo que mi empresa sea algo integrado? Básicamente necesitamos dos cosas. Necesitamos, en primer lugar, compartir un espacio. Lo primero que necesitamos para constituirnos en un todo es estar todos juntos. Y no estamos hablando de un espacio físico, estamos hablando de un espacio virtual, de un espacio lógico. Si tuviéramos que llevar a cabo un gran espectáculo entre un grupo de personas, una multitud de personas, pensad, por ejemplo, en las ceremonias inaugurales o de clausura de cualquier gran evento deportivo, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos. Lo primero que se necesita es que todos estén en el estadio. Todos los participantes en la ceremonia tienen que estar en el césped y los espectadores, que en muchos casos van a verse afectados por ese espectáculo o van a formar parte de él, tienen que estar en la grada. Es decir, todo ese gran conjunto de personas están compartiendo un espacio, en este caso físico, común. Hoy en día podemos hacerlo a través de espacios comunes, virtuales y lógicos. Por tanto, lo primero que vamos a necesitar para poder llevar a cabo esa integración es una plataforma. Una plataforma es ese espacio virtual, lógico, al que nos podemos conectar a través de cualquiera de los dispositivos que hoy la tecnología nos ofrece. De tal manera que compartimos un espacio, un lugar de encuentro. Pero eso no es suficiente. De la misma manera que en la metáfora del espectáculo de la inauguración deportiva no basta con que estemos todos ahí.
hace falta una coreografía, hace falta un orden, hace falta un reparto de funciones, hace falta un conocimiento de los roles, un saber qué tengo que hacer y cuándo, una manera de alinearme con lo que otros están haciendo. Por tanto, además de esa plataforma que tendrá que tener todas las virtudes tecnológicas necesarias, que tendrá que tener todas esas grandes capacidades que nos ofrece hoy en día la tecnología y la digitalización, necesitamos otro pilar que es muy importante. Es el conocimiento, la experiencia sobre los procesos y sobre lo que cada uno tenemos que hacer en ese espacio común que es la plataforma. No diría yo que casi cualquiera puede crear una plataforma tecnológica excelente, pero es algo que está al alcance de muchas organizaciones diversas. Sin embargo, dotar esas plataformas del conocimiento, de la experiencia necesarias, requiere de tener acceso a ese enorme conocimiento. ¿Cómo se consigue? Después de haber estado durante muchos años con centenares de miles de clientes, quizás con millones de clientes, y haber podido conocer cómo son sus retos, sus inquietudes, sus procesos de negocio. Saber que hay una inteligencia de negocio y dotar a esa plataforma de esa inteligencia de negocio. Ese conocimiento embebido que contiene procesos, que contiene roles y que nos permite no solo que desempeñemos con eficiencia los trabajos, las funciones, las tareas más habituales de nuestra función, sino que está preparado para esa fluidez, ese trabajo tan líquido que desarrollamos hoy en día en el sentido que es muy cambiante. De tal manera que nos deja los espacios para la innovación, para la creación, para la diferenciación respecto de nuestros competidores, que es lo que todos perseguimos. Por tanto, una vez que sabemos que estar integrados es mucho más importante que estar conectados, que es tener el control y la orientación hacia el beneficio de esas conexiones, hemos comentado que necesitamos una plataforma y que esa plataforma tiene que tener todo el conocimiento y tiene que tener embebido la experiencia de todos los procesos de negocio de los diferentes sectores y tipos de industria que una gran organización ha podido acumular. Y también hace falta una organización capaz de gestionar ese cambio, de enseñaros con ejemplos cómo adaptarse a trabajar en una plataforma. Como todos los grandes hitos que ocurren en el mundo empresarial en general y en cualquier otro aspecto de la vida, hay cosas que sabemos que van a llegar sí o sí a todo el conjunto del mercado. Nos ocurrió en su momento con las soluciones de modelado sólido en 3D, nos ocurrió después con la gestión de la información de ciclo de vida de los productos, nos ha ocurrido con la propia digitalización, con la automatización, con la sensorización de las fábricas. Y cuando se sabe que algo va a llegar sí o sí, hay varias formas de participar de ello. Se puede ser pionero, se puede ser avanzado, se puede ser conservador, se puede ser ya de los más retrasaditos o directamente del pelotón de los torpes. Y eso es lo que marca la diferencia de dónde va a estar cada organización, cada empresa, dentro de su propia competencia. Al final, como sabéis, Pareto nos dice que el 20% de las organizaciones consiguen el 80% de las cuotas de mercado. Y eso se puede ver muy bien en los gráficos de long tail, en los que se ve cómo las organizaciones que son más avanzadas son las que tienen una participación más directa en el mercado. Y solamente ese 20% de organizaciones son capaces de llevarse una gran parte del mercado. Las otras forman en un gráfico ese long tail, que son los que realmente tienen más dificultades para ser competitivos en sus mercados y para conseguir lo que todos nos enfrentamos cada día, ser diferentes, ser más innovadores, convencer a nuestros clientes que nuestras soluciones son las mejores, que vuestras soluciones son mejores que las de vuestra competencia. Así que os animo a asimilar, a entender, a reconocer ese concepto de integración, a ponerlo en marcha a través de la plataforma, el conocimiento y la capacidad de gestión del cambio que os podemos ofrecer, y de esa manera podréis ser en vuestras organizaciones y ante vuestros mercados esa realidad integrada que sí es nueva y sí es diferenciadora. Muchísimas gracias, espero que disfrutéis con todo lo que os vamos a contar
y siempre nos vais a tener a vuestra disposición. Gracias. Muito obrigada, Engenheiro Manuel Baraza, pela sua mensagem tão clara sobre esta nova realidade integrada. De seguida, o Engenheiro João Ribeiro, CEO da Skedio, vai dar-nos a sua perspectiva sobre a evolução histórica da Skedio e de como a empresa se está a posicionar, em conjunto com a sua casa-mãe Ibermática, para ser um fornecedor de soluções completas e integradas para as empresas industriais. Obrigado, Raquel, pela introdução e agradeço a todos os participantes neste evento por estarem connosco aqui hoje. Manuel Baraza introduziu o tema da mudança e eu quero adicionar as palavras experiência, confiança e crescimento conjunto. A pandemia veio demonstrar que a realidade está em constante mudança e que as organizações mais resilientes são as que mais rapidamente se adaptam. Também nós, na Skedio, tivemos de nos adaptar às circunstâncias criadas pela pandemia e de um dia para o outro tivemos de adotar novos processos de trabalho para que os nossos clientes continuassem a usufruir dos nossos serviços sem interrupção e com qualidade. As decisões de mudança têm-nos acompanhado ao longo dos mais de 25 anos. Em 1996, trouxemos o SolidWorks para Portugal e decidimos que a nossa estratégia passava pela proximidade aos clientes, pela difusão do software pelas escolas e universidades e no investimento em formação dos nossos técnicos. Cedo também verificámos que poderíamos ter um fator de diferenciação no complemento com outros parceiros e com a capacidade de desenvolvimento de aplicativos para automatização de processos ligados ao SolidWorks. Por isso, podemos dizer que a inovação está no nosso DNA desde o princípio da nossa atividade, suportada por uma relação de confiança com os nossos clientes. Hoje contamos com mais de 1.200 clientes nos mais diversos setores industriais e uma presença muito forte em todo o meio académico. Também foi uma decisão importante quando, em 2008, decidimos incorporar a Skedio no grupo Ibermática, adicionando complementariedades para passarmos a ser fornecedores de soluções globais aos nossos clientes. Hoje somos inteiramente Ibermática e parceiros dos nossos clientes para todo o ambiente empresarial. Apresentamos plataformas que integram todas as áreas funcionais das empresas industriais, desde a gestão da produção à engenharia, passando pela gestão financeira e a monitorização da produção em tempo real. A Skedio e a Ibermática estão ligados à Dassault Systèmes SolidWorks há mais de 25 anos e estamos comprometidos para o futuro na continuação desta parceria que irá proporcionar aos nossos clientes a tecnologia para enfrentar os desafios da engenharia 4.0, baseados na plataforma 3D Experience de que hoje falamos. Nós e os mais de 3.500 profissionais da Ibermática formamos uma equipa capaz de acompanhar os nossos clientes na sua transformação digital. A inovação está, como sempre, no nosso DNA. Obrigado pela vossa atenção. Espero que este evento seja inspirador e que permita apontar a direção para os nossos clientes enfrentarem com confiança os novos desafios. Devolvo a palavra a si, Raquel. Muito obrigada, Engenheiro João Ribeiro, pela partilha da sua visão de futuro, refletindo o objetivo principal da Skedio, que é sempre o de melhor servir os nossos clientes. A Engenharia 4.0 pressupõe também a busca pela inovação de produtos e processos. Vejamos como a Dassault Systèmes SolidWorks, através do seu CEO Jean-Paul Bassi, está a posicionar-se nesta procura constante da inovação. Hello and welcome to SolidWorks Innovation Day. My name is Gianpaolo Bassi and I am the CEO of SolidWorks. We are part of Dassault Systèmes, the company that is synonymous of innovation in engineering software since the 80s. Likely more than 50% of what humans make is designed with software created in the Dassault Systèmes labs. SolidWorks today has more than 5 million users, including the education sector, 340,000 clients and 33,000
academic institutions all over the world, where SolidWorks is taught and used in the research labs. So we know something about innovation. And today I would like to spend a few minutes to discuss with you why innovation is so important for us and why we are passionate advocates to inspire and support innovation all over the world. Let me start by saying that innovation is related, but is not really invention. Innovation is not even ideation. How many conceivably great ideas go nowhere? And I'm convinced that true innovation is also not about individual excellence. I strongly believe that innovation is solving big problems. And truly great innovation can change the course of history and civilization. Of course, innovation is often triggered by geniuses and amazing inventions. But to innovate, you need to be able to execute, fail fast, learn fast, build team excellence, not individual excellence. You need to have a sound strategy, be agile and flexible, and most of all, be resilient and stick to your vision. Apple and Starbucks did not invent cell phones or coffee. They invented a new experience and built a lasting business around it. Airbnb and Uber did not invent lodging or cab services. They invented and perfected a totally new business model. To get there, all needed to think out of the box and stubbornly defy established conventions. All needed a close observation of the market, but the ability to see beyond the voice of the customers. Henry Ford famously said, "If I'd listened to customers, I'd given them a faster horse." RIM BlackBerry marketing team concluded that business users would never adopt on-screen keyboards. Now, there are two types of innovation. One is incremental innovation. Better performance, often lower price, no paradigm shift. Yes, new functionalities, usually increase complexity, but still creates value. The other is disruptive innovation, where the focus is on paradigm shift. Performance and functionality is not really compared with incumbent products because new categories are created to deliver a great leap forward in terms of value creation. Think, for instance, the innovation of e-commerce or online banking. Not really the same services of brick and mortar establishment, but infinite superior choice and convenience. Incremental innovation fosters linear change in society, industry, economy. Disruptive innovations causes exponential change. Innovation in technology today is global and exponential, and the pace of innovation is accelerating. In 1876, it took 35 years for 1/4 of the US population to adopt the telephone. In 2009, in just 5 years, 1/4 of the US population adopted social networks. In the 20th century, in less than 70 years, we went from the first human flight to the moon. And today, an Apple Watch has more computational power than the computers used for the Apollo mission. True innovation is about solving big problems. Engineering is about solving problems in the first place. And for better or worse, the world will not have a shortage of those anytime soon. This is why we are so obsessed with innovation. The future landscape of engineering will be different than today, because today we have increasingly different problems to solve.
Let me explain. The first industrial revolutions were all about reducing the cost of goods and making more products available to as many consumers as possible through mass production. But today's challenges go beyond economics. We see our environment changing radically. There are threats to our infrastructure, healthcare and sanitation that affect the entire planet. For the first time, we question the sustainability of our pace of innovation. New societal models are considered. Circular economy, happiness versus growth. This is why we believe that harmonizing product, nature, and life is our true mission. And our strategy is human industry experiences, where human is the supreme value that we focus on. Everything we do is for a sustainable life in a sustainable world. This explains our strategic shift from products to platform. We want to empower our users to build a virtual world, and our platform can infinitely expand our possibilities to innovate and truly understand the impact of what we do. We want to build and leverage exponential technologies to help engineers solve big problems. We want to build the workforce of the future that will need skills in addition to education. We want to foster entrepreneurship and help inventors become successful innovators. 3D Experience Works is an innovation platform and brings to our clients extraordinary capabilities in 3 areas. First, integrated design disciplines, from mechanical to electrical. Second, design automation that includes topology optimization, generative design, and also automation of many tasks like assembly composition powered by machine learning. Third, multi-physics simulation. Simulation is not just a downstream workflow anymore. It is meant to accompany any phases of design, from conceptual to detailed. The future of engineering software is of more mobile and browser-based systems to allow effective collaboration, because innovation never happens in isolation. We live in challenging, unprecedented times. I am optimistic and confident that we will emerge from any crisis stronger than before, wiser and more focused on resolving together the most unthinkable problems humanity will face. Because it is human to dream, and it is also human to realize our dreams. Enjoy the SolidWorks Innovation Day. I wish you all the best. Muito obrigada, João Paulo Bassi, por esta explicação sobre as necessidades de inovação nos mercados atuais. A Engenharia 4.0 enquadra-se em processos de digitalização industrial que estão a ser promovidos a nível mundial. Já de seguida, o engenheiro Rui Alexandre, diretor de pré-venda, marketing e educação, vai explicar-nos algumas capacidades que fazem parte de uma verdadeira plataforma da Engenharia 4.0 e de como estas podem beneficiar a operação diária das empresas fabricantes. Obrigado, Raquel, pela tua simpática introdução e obrigado a todos por estarem aqui connosco a assistir ao nosso webinar, portanto, sobre Engenharia 4.0. Futuro ou realidade, é um bocadinho sobre isso que vamos falar também agora durante a minha apresentação. Em particular, portanto, vamos tentar aqui descrever um bocadinho quais são as necessidades que levam as empresas a procurar ferramentas deste tipo e projetos de digitalização deste tipo e que respostas é que o mercado pode dar, portanto, e está neste momento a dar às empresas, no sentido de encontrarem plataformas que possam efetivamente resolver os seus problemas nesta matéria. Eu começaria talvez aqui por vos indicar um primeiro conjunto de estatísticas que me parecem realmente interessantes, tirados de um estudo da PwC,
que diz, portanto, que existe efetivamente neste momento em curso, e isto a nível europeu, que é o âmbito deste estudo, um processo de reindustrialização da Europa, um processo que está a ser, portanto, digamos, delineado e promovido aos mais diversos níveis, e através do qual, portanto, é suposto nos próximos anos, portanto, existir um acréscimo, um aumento significativo daquilo que são as chamadas fábricas digitais ou manufatura digital na Europa. Portanto, vejam, por exemplo, aqui alguns destes números: 91% das empresas estão, neste momento, a investir na criação de projetos de fábricas digitais, aqui, portanto, no coração da Europa, portanto, desde a Alemanha para cá, portanto, e também todos os países do leste, obviamente. Outra questão aqui importante também que ressalto neste estudo tem a ver com o facto de muitas das empresas, ou a grande maioria das empresas, a muito grande maioria, acreditar que este tipo de projetos vai, acima de tudo, trazer-lhes benefícios, embora possam naturalmente existir alguns riscos, mas 90% das empresas acreditam que trarão mais benefícios do que riscos. Isso é sempre um dado também importante. E depois também a questão de que é importante nesta fase não, se calhar, para as empresas continuar a pensar em estratégias de colocação de fábricas offshore, mas sim, precisamente o contrário, trazer mais tecnologia, mais projetos, mais empresas industriais diretamente para a Europa. Este outro estudo que aqui vos trago, portanto, este estudo preparado em 2019, ainda pré-pandemia, mas já aqui na altura introduzia um conjunto de conceitos bastante importantes e que estão em voga, portanto, na política económica da Europa neste momento. E, digamos, a conclusão é muito simples e muito direta, portanto, em que o futuro da produção industrial tem que passar pela Europa e que, portanto, diversas, digamos, tendências a nível global que estão, de facto, neste momento a ser desenvolvidas, algumas que têm a ver com temas de sustentabilidade, com o Acordo de Paris, podem beneficiar as empresas europeias mais do que de outros blocos económicos, como, por exemplo, a China ou os Estados Unidos. E que, por outro lado, portanto, a Europa não deve aumentar as suas tarifas protecionistas, deve, acima de tudo, colocar-se como um parceiro que está preparado para trabalhar a nível mundial, portanto, expandindo ou colocando as suas capacidades operacionais nos outros países, digamos, sempre que seja, de facto, isso que é apropriado. Outro aspecto importante deste relatório tem a ver com o facto de que a Europa deve também assumir a liderança nesta matéria. Portanto, existem naturalmente países que têm um perfil, se calhar, já mais preparado para este desígnio, digamos assim. Estou a pensar naturalmente no caso da Alemanha, mas que a Europa como um todo deve ter para si, portanto, este objetivo muito claro de criar esta espécie de renascimento industrial da Europa e fazer isso através de projetos que sejam da mais elevada tecnologia e que possam criar efetivamente grande valor acrescentado para todos os países, portanto a todos os níveis. E quando estamos a falar de projetos de reindustrialização, vem-nos sempre naturalmente à cabeça, portanto, e à nossa apreciação, este conceito de indústria 4.0 que já vimos a trabalhar, a ouvir já há alguns anos, talvez desde 2013, por essa altura, portanto foi quando começou também a ser, de certa forma, mais conhecida, portanto, esta abordagem, digamos, esta quarta revolução industrial. E esta quarta revolução industrial normalmente está assente num conjunto de características, de tecnologias que passam por estas que aqui estão e se calhar ainda algumas outras, mas passando muito por processos que têm a ver com a recolha de informação, ou por um lado a recolha de dados e a sua correta transformação em informação que seja atuável, passam pela robótica, passam pela inteligência artificial, passam pela manufatura aditiva, passam muito pela criação destes sistemas físicos ou cyberfísicos, portanto, que são sistemas que simulam de uma forma virtual aquilo que são os procedimentos efetivos de hardware dos produtos ou dos processos industriais, que têm também um aspecto de cibersegurança. Portanto, estamos aqui a falar de uma panóplia de conceitos que são importantes, mas é também importante aqui, de alguma forma, percebermos por que razões ou por que motivos é que as empresas devem, de facto, envolver-se neste tipo de estratégia, ou porque é que devem estar preocupadas com este tipo de desenvolvimento.
e naturalmente que digamos que as características, as preocupações são de facto muito diversas, as aplicações muito diversas, mas existem alguns pontos comuns que nós podemos, se calhar, aqui ressaltar. Portanto, primeiro que tudo, digamos, uma maior propensão para o desenvolvimento de produtos ou de serviços digitais baseados nos dados que se vão recolhendo em produção. Portanto, estamos aqui a falar de inovação no sentido de podermos fornecer aos nossos clientes produtos que sejam diferenciados, que sejam de maior valor acrescentado. Por outro lado, existe naturalmente um tema que se calhar é a maior razão de todas, o tema da promoção da eficiência dentro das próprias organizações, melhor comunicação, melhor colaboração, através de processos que são processos digitais, portanto, melhorar a colaboração entre todos os intervenientes, não só dentro da empresa, mas também com os seus fornecedores e parceiros. Isto no sentido de que seja possível uma tomada de decisão mais ágil, mais rápida, que foi naturalmente ainda mais evidenciada com esta pandemia, portanto, que nós sofremos durante o ano passado, portanto, e que ainda continuamos a sofrer neste ano. Acima de tudo, também adaptar, esta palavra também é muito importante, maior flexibilidade, maior facilidade na procura de fornecedores alternativos, maior facilidade na produção de lotes mais pequenos do que aqueles que são os lotes habituais, mais adaptados a um determinado cliente em particular, e ter, digamos, a inteligência dentro dos próprios sistemas para perceber o que é que nós conseguimos fazer em relação a isso e como é que nós conseguimos trabalhar aquele cliente da melhor forma possível para ele e para nós também, como é lógico. Nós aqui referimos também alguns destes benefícios. Num estudo um bocadinho mais antigo da PwC, nós aqui verificamos que, naturalmente, o que é que se espera de uma coisa que seja boa para as empresas? Ou que consigam vender os seus produtos mais caro, ou que consigam reduzir os seus custos, ou então aumentar a eficiência com que fazem todos os processos internos. Portanto, é realmente isso que se vê, por exemplo, neste estudo da PwC. Portanto, 57% das empresas esperam aumentar a sua receita através de projetos de indústria 4.0, enquanto que, aliás, a mesma porcentagem, 55%, portanto, esperam também reduzir os seus custos, portanto, sendo que 70% esperam aumentar a sua eficiência. Portanto, como podem ver, as ambições são elevadas, são de facto, digamos, tomadas aqui também em paralelo estas expectativas. Se vimos aqui um bocadinho sobre cada um dos tópicos, cada um dos aspectos onde de facto estes ganhos e estas reduções de custos poderão ser mais efetivos. Aqui vemos, portanto, dentro das diversas áreas da empresa, precisamente a parte do desenvolvimento de produtos e da engenharia já era uma das áreas onde as empresas já tinham, de facto, alguns dos maiores investimentos. Nós aqui vemos que, comparativamente, é onde temos, se calhar, à data do estudo, um desenvolvimento mais alto, mas onde também esperam fazer mais desenvolvimentos ainda para tornarem estes processos de desenvolvimento de produto e de engenharia ainda mais, digamos, mais ágeis, mais robustos e mais produtivos. Mais um quadro que nos diz também precisamente isso. Portanto, quando estamos a falar para estes processos ou estas oportunidades que nós incluímos dentro da indústria 4.0, reparem que a engenharia digital é um dos braços mais importantes, portanto, e aqui identificando diretamente aquilo que é colaboração digital, aquilo que é a modelização digital, os protótipos virtuais, as simulações. Portanto, isto são as próprias consultoras, os próprios organismos oficiais, portanto, que nos dão esta informação e que nós também partilhamos convosco, portanto, aqui nesta nossa apresentação. Mas, de facto, isto é importante para as empresas e tem que ser realmente colocado em andamento, digamos assim, e já começou gradualmente a ser colocado em andamento, talvez desde há uns 6, 7 anos, esta parte. A realidade é que, à data de hoje, aquilo que nós vemos é que, de facto, existe uma muito pequena minoria das empresas e das empresas fabricantes que não têm nenhum plano de digitalização em curso. Existe uma muito pequena minoria, que tem, digamos, a sua fábrica completamente digitalizada. Eu diria que é mesmo uma muito pequena minoria. E nós vemos, portanto, que é precisamente aqui no meio
nestes 85% que nós temos aqui no meio, que existem de facto aqui, ou que têm que ser desenvolvidos aqui projetos que permitam, portanto, incrementar o nível tecnológico das empresas, e é precisamente aqui no meio que se encontram, eu diria, portanto, a grande maioria das empresas industriais, não só cá em Portugal, mas também no resto da Europa e no resto do mundo. Outra tendência que nós também conseguimos comprovar, analisando aqui alguns relatórios do mercado, é que existe também, paralelamente, aqui um movimento cada vez mais consistente, cada vez mais dinâmico em relação à cloud. Okay? Este estudo da IDG mostra-nos que nos últimos 10 anos, as empresas que têm pelo menos uma parte do seu software empresarial associado a uma ferramenta de cloud ou a trabalhar na cloud, subiu, portanto, de 50% ou de 51% para 81%. Okay? E estas duas faixas que temos em baixo são as empresas que planeiam ter daqui a um ano ou no futuro imediato. Portanto, o que nós estamos aqui de facto a ver é que a questão da cloud vai ser uma tendência constante de evolução digamos, da utilização do software daqui para a frente em todas as áreas, não só da nossa vida pessoal, mas também naturalmente a nível da vida, portanto, empresarial e dos processos industriais. A questão da cloud tem, digamos, uma premissa que é também importante e que se calhar vale a pena de alguma forma relembrar aqui, e que a diferencia daquilo que é o licenciamento habitual, o licenciamento on-premise, digamos assim, aquelas licenças que nós compramos habitualmente perpétuas. E essa diferença tem a ver com o facto de que, à primeira vista, até podemos achar que o licenciamento cloud pode ser até ligeiramente mais caro, mas por baixo da linha d'água, como nós aqui também vemos, existem muitos custos que estão naturalmente associados a situações de configurações, de formação, custos de hardware com as redes, com os servidores, com o suporte IT, com as instalações, com a manutenção de toda a infraestrutura informática, que são radicalmente reduzidos quando nós estamos efetivamente a falar de uma solução de cloud e que, digamos, numa situação normal on-premise, portanto, têm efetivamente de ser pagos, apesar de poderem não ser tão evidentes quando nós estamos, pura e simplesmente, a comparar o custo de software, portanto, nos dois formatos. Mas a realidade é que os custos estão lá e vão fazer-se sentir. Outra questão que tem também, ou que gostava também de chamar a vossa atenção, e aqui um bocadinho uma perspectiva um pouco mais histórica, tem a ver com aquilo que nós temos assistido ao longo das últimas 2 décadas, digamos assim, em que nós rapidamente, durante os anos 90, passámos por processos comunicacionais que assentavam em cartas em papel, depois em e-mails, depois em faxes, depois em SMS, e obviamente com a grande penetração e crescimento da internet, portanto, nos anos 2000, se tornaram, portanto, completamente, digamos, comuns, completamente mainstream, portanto, em que toda a gente estava conectada, em que era possível falar rapidamente com qualquer pessoa em qualquer ponto do planeta, com a explosão da World Wide Web, portanto, com todas estas situações que nós sabemos que aconteceram. E há um outro fenómeno que também tem vindo a acontecer, se calhar nos últimos anos, e vocês também concordam comigo, em que, de facto, os grandes movimentos digitais, as grandes forças digitais do nosso tempo, quer ao nível das operações B2B, portanto, entre negócios, quer ao nível de relação com o consumidor, portanto, do B2C, estão a passar por cada vez, portanto, um número mais, digamos, maior de plataformas que permitem, portanto, conjugar a oferta com a procura, portanto, e permitem um custo de entrada, portanto, de associação a essas plataformas relativamente baixo. Portanto, e é de facto esse efeito que nós estamos neste momento a assistir em todo o mundo, digamos assim, portanto, quer estejamos a falar, portanto, da parte da Apple ou da Google ou do Android ou da AWS ou do Uber, portanto, está a acontecer, portanto, neste momento uma plataformização da nossa economia digital. Portanto, isto tem naturalmente efeitos não só na nossa vida pessoal e naquilo que nós fazemos normalmente todos os dias, mas também nos processos, digamos, empresariais, como também já tinha naturalmente referido. Neste relatório muito interessante do World Economic Forum é precisamente indicado
que esta plataformização destes aspectos críticos que têm a ver com o projeto, com a produção, com o processamento de encomendas por parte dos clientes, foi precisamente uma das características diferenciadoras positivas mais importantes daquelas empresas que se conseguiram diferenciar durante esta crise pandémica. Portanto, reparem que existe aqui um conjunto de fatores que são importantes para que as empresas realmente se posicionem bem neste sentido de poderem combater emergências deste tipo. Portanto, tem a ver com a resiliência que tem efetivamente de colocar nos seus projetos, nos seus processos produtivos. A plataformização é uma delas, mas todas as outras têm a ver com o facto de se poder, por exemplo, ajustar muito mais rapidamente a necessidades da cadeia de fornecedores ou a diferentes questões ou problemas que possam haver com os fornecedores, ao facto de poderem também ter capacidades de produção locais, okay? A capacidade que têm também de terem um know-how global e também, ao mesmo tempo, a flexibilidade para conseguirem gerir facilmente, digamos, a sua quantidade de produção. Portanto, são fatores importantes que têm a ver com este aumento que se pretende da resiliência das empresas, portanto, e que estão assentes neste movimento também da plataformização, como nós estamos aqui a ver. Portanto, este estudo já é um estudo pós-pandémico, digamos assim, portanto, já leva em conta, digamos, o que aconteceu nos últimos tempos. Se olharmos aqui também para este estudo que agora vos mostro, este estudo indica-nos um bocadinho aquilo que as empresas identificam como os maiores desafios, os maiores bottlenecks, especificamente relacionados com os seus processos de engenharia, portanto, e com os seus departamentos de engenharia. Vejam, por exemplo, aqui alguns deles. Portanto, aqui estamos a falar de falhas de integração, de existirem poucos fluxos de informação entre diversos silos dentro da própria empresa. O encontrar a informação de projeto, a gestão da informação de projeto, a dificuldade que as pessoas que não são dos departamentos de engenharia conseguirem aceder aos departamentos de engenharia, a dificuldade que têm em partilhar informação de projeto com outros stakeholders, quer estejam dentro ou fora da empresa, as dificuldades que têm a ver com a administração da informática associada, portanto, a todas estas ferramentas. Portanto, estes são alguns problemas concretos que as empresas sentem nos seus departamentos de engenharia. Portanto, é por isso importante nós começarmos a introduzir aqui aquilo que seria uma boa plataforma de engenharia 4.0, digamos assim. Portanto, o que é que as empresas poderiam precisar para poder responder a estes desafios da melhor forma possível. E quando estamos a falar de plataformas de engenharia 4.0, eu aqui incluí este conjunto de 5 áreas que vocês aqui estão a ver, portanto, projeto, simulação, produção, gestão e marketing, e vou-vos explicar um bocadinho mais em detalhe o que é que nós conseguimos fazer em cada uma. Nós, dentro do portfólio 3D Experience SolidWorks, o que é que nós conseguimos fazer em cada uma destas áreas concretas. Por exemplo, quando estamos a falar da área do projeto e da engenharia, nós aqui conseguimos, primeiro que tudo, utilizar ferramentas de colaboração para que as pessoas, todos os intervenientes no projeto, diretor de projeto, os utilizadores, possam comunicar diretamente sobre os seus projetos numa comunidade de projetos específica da empresa e, ao mesmo tempo, tirarem partido de tecnologias de desenvolvimento que já passam por ferramentas de projeto baseadas na cloud, que tanto podem ser paramétricas, como podem ser também deste tipo que vocês estão aqui a ver no ecrã, de modelação mais orgânica, nós chamamos o sub-D ou subdivisão, que nos permite desenhar peças de todo o tipo de complexidades de uma forma muito, muito simples e em qualquer tipo de device. Portanto, qualquer utilizador pode estar a trabalhar num PC, mas também num Chromebook, num Mac, num portátil, às vezes até no próprio telemóvel. Okay? Do ponto de vista da simulação, nós aqui estamos a falar de capacidades que, reparem, que são as mesmas que vocês têm nas grandes empresas de aeronáutica ou da indústria automóvel. Portanto, estamos a falar de técnicas e de ferramentas baseadas no Abacus, que é o software mais referencial nesta indústria e que permite fazer todo o tipo de estudos de grandes deformações, de impacto, de dinâmica,
de vida, portanto, de fadiga, portanto, todo aquele tipo de estudos que são por natureza complexos, nós conseguimos fazê-los recorrendo a estas ferramentas e conseguimos fazê-los não só correndo no computador local, mas também, portanto, colocando esses problemas a correr na cloud, tirando partido, portanto, de um poder de cálculo muito mais significativo. Outra componente também importante, a componente da produção, e aqui nem sequer estou a falar muito da área do câmbio, embora também pudesse estar a falar disso. Dentro da plataforma nós temos, utilizando, portanto, estes interfaces gráficos que aqui estamos a ver, poder rapidamente servir de base a reuniões, daquelas reuniões, podem ser aquelas reuniões de 5 minutos de pé no princípio de cada turno, em que nós podemos também partilhar aquilo que serão as nossas tarefas, priorizar tarefas, associar recursos a tarefas, implementar práticas de melhoria contínua, práticas Ishikawa, práticas Agile, utilizando ferramentas ou dashboards próprios para esse efeito e que são extremamente simples de usar e extremamente interativos. Portanto, aqui também temos, digamos, o suporte de tecnologias Lean, de processos Lean, dentro da própria plataforma. Depois poderemos também estar a falar, reparem, eu aqui estou a falar de marketing e vendas, mas vou pegar pelo lado das vendas. Portanto, uma das características que nós aqui temos é precisamente esta possibilidade de podermos pegar em qualquer modelo nosso e poder rapidamente pedir cotações para fabrico desta peça a diversas empresas de todo o mundo que vão receber imediatamente a nossa cotação com as nossas características, o nosso processo produtivo, a nossa quantidade, os nossos prazos de entrega e vão dar resposta, portanto, a esses dados, fornecendo orçamentos que nós depois podemos facilmente aceitar sem sequer sairmos dentro da nossa plataforma. Portanto, estamos aqui a ter este tal acesso global a fornecedores globais em que podemos tratar das nossas interações comerciais também diretamente dentro da própria plataforma e este é, digamos, apenas um aspecto daquilo que eu incluo aqui na parte do marketing das vendas. Nós podemos, por exemplo, estar a falar na produção de imagens ou de renders para promover os nossos produtos ou até ainda da possibilidade que temos dentro da plataforma de fazer estudos analíticos daquilo que são as tendências de mercado dentro da nossa, digamos, da nossa esfera de operação. Outro aspecto também muito importante tem a ver com aquilo que nós designamos por gestão. Recordam-se ainda há bocadinho quando eu falava daqueles bottlenecks dos departamentos de engenharia, uma das coisas que era mais referida era precisamente aquela dificuldade, aqueles silos isolados, aquela dificuldade em colaborar, em partilhar informação, em ter acesso a informação que seja fiável. E é precisamente isso que nós conseguimos ter dentro da plataforma. Temos todas as ferramentas para isso, ferramentas para trabalhar os nossos produtos de uma forma central, de uma forma segura, protegendo a nossa propriedade intelectual. Conseguimos também ter planeamento de projetos dentro da própria plataforma. Okay? Portanto, temos todo um conjunto de ferramentas de gestão de incidências, de controle, até neste caso associado diretamente ao SolidWorks como EDIM. Portanto, temos todas as ferramentas para termos uma gestão de projeto e uma comunicação de projeto extremamente eficaz entre todos os players, portanto, que estão envolvidos com o nosso departamento de engenharia. Portanto, estamos essencialmente a falar do importante portfólio escalável, com soluções que são ampliáveis, que são soluções sempre colaborativas e que se adaptam às necessidades do negócio das empresas industriais. E é este conjunto, é esta plataforma de Engenharia 4.0, que eu já vos disse. Portanto, estamos a falar naturalmente da plataforma 3D Experience Works, que conjuga estas 5 áreas que nós aqui estamos a ver, e a partir da qual nós conseguimos, ou podemos dizer, que estamos a aceder a uma única fonte de verdade. Isto é muito importante para as empresas. Lembrem-se mais uma vez aquilo que eu dizia, portanto, que as empresas têm de facto muita dificuldade em saber que aquele fecheiro, aquele produto é exatamente a última versão e que está tudo certo, que todas as referências estão certas e que toda a gente, portanto, tem acesso à mesma versão. Portanto, isso são necessidades muito complexas dentro das empresas se não tiverem acesso a ferramentas deste tipo que nós estamos aqui a conversar. Portanto, esta única fonte de verdade agrega, portanto, todas estas informações que têm a ver com
com a coordenação de projeto, com a parte das engenharias, portanto, as diversas engenharias, não só a mecânica, mas também a parte elétrica, a parte da simulação, a parte depois também das compras, como também já comentámos, a parte do marketing e também ainda o tema da produção. Como vocês também já compreenderam, é naturalmente uma plataforma baseada na cloud. O ser baseado na cloud quer dizer que o tal custo de propriedade que nós falámos ainda há bocadinho é muito baixo, porque as empresas não têm que se preocupar com a infraestrutura informática, com a instalação do software, com os servidores, com os routers, com essas coisas todas. Portanto, tudo isso, digamos, basta ter uma ligação à internet. Por outro lado, também, isso quer dizer que, como não existe este bloqueio em termos de hardware, que nós podemos passar muito rapidamente, digamos, e entregar o software muito rapidamente, uma rápida entrega. A questão da segurança é sempre importantíssima para as empresas. Portanto, nenhuma empresa quer achar que está a arriscar ou que está a pôr em risco a sua propriedade intelectual, os seus dados. Por isso, aqui existem, em funcionamento, todos os protocolos mais exigentes, os utilizados pelas empresas mais severas, portanto, neste aspecto, estão em jogo dentro da nossa plataforma e, naturalmente, como vos dizia também há bocadinho, uma questão sempre escalável, podemos pôr ou não pôr, produtos quando quisermos, adjudicar ou não adjudicar produtos quando quisermos, sempre disponível e também esta questão da disponibilidade é muito importante porque, de facto, estamos a falar de poder aceder aos mesmos dados, à tal mesma única fonte de verdade, a partir do nosso computador, mas também do nosso telemóvel ou do nosso iPad, onde quer que estejamos e em qualquer altura. Portanto, voltando a cruzar um bocadinho estes aspectos que nós estamos a ver na plataforma com aquilo que são realmente os assuntos críticos para as empresas, aquelas coisas que as empresas precisam de resolver a nível de colaboração, a nível de agilidade no processo de decisão, ao nível, portanto, da procura constante da inovação nos seus produtos, estamos em crer que realmente esta plataforma nos permite ajudar a trabalhar, portanto, nesse sentido de uma forma muito eficaz. E, em resumo, eu diria que, como tentei mostrar-vos no princípio, estes processos de transformação digital são, efetivamente, uma estratégia que está a acontecer, portanto, não é que vai acontecer, está a acontecer. Está a acontecer não é só na China, nem na Europa, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos, está a acontecer em todo o mundo. Em Portugal nós vamos ter também fundos e vamos ter projetos de desenvolvimento que vão estar essencialmente associados a estes processos de renascimento industrial, desta engenharia, desta indústria 4.0, e muitos destes projetos vão passar naturalmente pela aplicação prática de plataformas e de sistemas que permitam tomar decisões rápidas, decisões inteligentes, que permitam transformar muitas quantidades de informação em dados que sejam actuáveis, que permitam tomar decisões e, de facto, estes sistemas vão estar, na sua grande maioria, alavancados sobre plataformas e, normalmente, plataformas baseadas na cloud que vão, de facto, permitir que exista esta colaboração, esta comunicação, esta partilha da única fonte de verdade. E nós acreditamos, naturalmente, portanto, que a nossa plataforma, a plataforma 3G Experience, está particularmente bem, aplicada, portanto, a todo este tipo de desafios e de projetos que nós estamos aqui a discutir convosco. Portanto, disponível em qualquer altura, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, permitindo que as empresas retirem estes importantes benefícios desta estratégia de digitalização industrial. E voltando um bocadinho, portanto, àquele tema do nosso evento de hoje, se de facto em que fase da curva é que nós estamos? Será que nós devemos ser dos inovadores, devemos esperar um bocadinho, devemos ser mais céticos? A realidade é que, e esta frase digo bastante bem, é verdade que a quarta revolução industrial ainda pode estar, ou se pode considerar que está numa fase, digamos, inicial, já não embrionária, mas inicial. Portanto, existem já, mas neste momento existem já muitos projetos em curso, em andamento, e na realidade não há melhor altura para entrar, portanto, nestes processos de digitalização
do que agora. Portanto, as empresas que o fizerem de uma forma mais atempada, preparando portanto, aquilo que vai ser o seu futuro já hoje, estarão com certeza muito melhor colocadas para serem cada vez mais competitivas no futuro, portanto, e sobre isso penso que não haverá grandes dúvidas. Por isso, resta-me então agradecer a vossa presença aqui comigo hoje. Espero que a minha apresentação tenha sido do vosso agrado e do vosso interesse e estamos completamente ao vosso dispor para qualquer questão adicional que nos queiram colocar sobre estas matérias. Muito obrigado. No seguimento do que acabámos de ver sobre plataformas de engenharia 4.0, é importante destacar também a interligação com as operações de gestão empresarial e monitorização em tempo real de chão de fábrica. A integração destas três componentes forma assim um sistema integrado de controle e decisão. Para compreendermos melhor esta mensagem, vamos ouvir de seguida o engenheiro João Carlos Libori, diretor de canal da Ibermática Industria. Buenos días, encantado de saludarles a todos. Es un placer, como siempre, estar en esta oportunidad, ¿no? de una pequeña charla con todos ustedes, aunque sea en un formato pues, distante, virtual, como al que desafortunadamente pues, nos hemos tenido que ir acostumbrando, ¿no? Me toca hablar de un concepto muy interesante. Me gusta muchísimo comentar estas cuestiones o hablar de este tema, porque seguro que muchos habéis oído hablar de Industria 4.0, de Internet de las Cosas y de todas las tecnologías, ¿no? que van alrededor o que están alrededor de esta nueva revolución, ¿no? De este nuevo concepto. Pero yo creo que una de las palabras clave, uno de los conceptos clave en esta nueva manera de ver el mundo, ¿no? Tiene que ver con la integración. Al igual que hace unos años, ¿no? En los teléfonos móviles empezaron a integrarse infinidad de aplicaciones, de funcionalidades, ¿no? Que muchos de nosotros nos preguntábamos, ¿no? Oye, ¿para qué querrán una cámara en un teléfono, ¿no? Imaginar qué pregunta, ¿no? Pues igual que en esos momentos, pues la revolución fue por ahí, ¿no? Por la integración de diferentes aplicaciones, diferentes funcionalidades en un mismo terminal. Hoy el concepto de integración va muchísimo más allá y está entrando digamos, en los mismos esencias de los sistemas de información, ¿no? Hoy voy a hablar de una integración muy interesante, ¿no? Que es la integración entre el mundo de la tecnología tradicional en la IT y el mundo operacional. Pero antes de hablar de cada uno de ellos, me gustaría centrar un poco los conceptos, ¿no? ¿Qué es IT o qué entendemos por IT y qué entendemos por OT? Por IT entendemos la transaccionalidad, la información, la tecnología de la información tradicional, ¿no? El que está al servicio de la información empresarial, de las transacciones, de las gestiones, del día a día de la oficina, ¿no? De la transacción comercial, de la transacción productiva, en el día a día de la IT tradicional. La OT es el mundo operacional. Es un mundo muy cercano a la producción, a las máquinas, a la ingeniería. Es un mundo que tiene que ver con las tecnologías que están al servicio de la monitorización y el control de los procesos productivos, de los dispositivos, de la infraestructura, de la maquinaria, etc. Ambos tienen propósitos diferentes, ¿no? Mientras que el mundo de la IT, ¿no? De la informática tradicional, pues está basada, como decíamos, en transacciones, nos sirve para analizar el negocio, nos sirve como una herramienta para el soporte a la decisión, etc. El propósito del mundo operacional es otro, está centrado en la ingeniería asistida, en la monitorización, como decíamos, de los activos, de las máquinas, de los procesos. La infraestructura que usan ambos también es distinta, ¿no? Es decir, el mundo tradicional, el mundo de la IT, está basado en los data centers, ¿no? Ahora últimamente y cada vez más en data centers que no son ni propios, ¿no? Que están en el cloud, ¿no? En redes corporativas, protegidos por ciberseguridad
específica, ¿no? Por toda la retahíla de tecnología, de protección de redes, etcétera, que hoy está en cresta de la ola, ¿no? Pero en el mundo operacional, en el mundo de la OT, lo que nos encontramos son protocolos de máquina, herramientas de diseño 3D, es decir, todo un mundo que no tiene nada que ver desde un punto de vista de infraestructura. Los propietarios, las personas que gestionan, que dominan, que trabajan, que dirigen estos entornos, son también diferentes, ¿no? En el mundo IT nos encontramos a los CIOs, ¿no? Los departamentos de informática tradicionales, ¿no? Muchas veces liderados o mediatizados por los departamentos económico-financieros, ¿no? O por las direcciones corporativas, ¿no? Por la parte de la OT, por parte del área operacional, en cambio, nos encontramos con directores de ingeniería, directores de producción, de operaciones, gente de mantenimiento, de calidad, de producción, gente del día a día en cuanto a el tema operacional. Los datos también son distintos, los datos que procesamos en un entorno y en otro, ¿no? Nos encontramos en la parte de IT, nos encontramos con temas de proceso manual, ¿no? Integración con terceros, de volúmenes más o menos controlados, ¿no? Podemos hacer muchas o pocas facturas, pero no tenemos teradatas de facturas, ¿no? En cambio, en el mundo de la OT, lo que nos encontramos es sensórica. Nos encontramos protocolos OPC o tecnología OPC, nos encontramos datos que nos vienen de las plantas, ¿no? Con grandes volúmenes, ¿no? O por la parte de ingeniería nos encontramos con diseños 3D o con datos asociados a los diseños 3D, ¿no? En resumen, datos completamente distintos en IT y en OT. Y los resultados que queremos, los resultados que buscamos, son también distintos, ¿no? En la parte de IT, en la parte de tecnología tradicional de informática, nos encontramos con resultados que tienen que ver con informes, con resúmenes, con documentos, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Que si facturas, que si informes de ventas, informes contables, que si planificaciones, etcétera. ¿Qué nos encontramos en el lado operacional, en el lado de la OT, ¿no? Nos encontramos con modelos en 3 dimensiones, planos, estructuras, alarmas, semáforos, logs de máquinas, acciones que tenemos que definir en toda nuestra maquinaria, etc., ¿no? Es decir, completamente distintos también los resultados, ¿no? Y si nos imaginamos que todo esto pueda estar unido, puede estar integrado, ¿cuáles serían los beneficios que podríamos obtener de esta integración, de esta manera de trabajar conjunta, ¿no? Pues de entrada menos espacio, ¿no? Menos gasto, ¿no? Porque podríamos incluso compartir elementos, ¿no? Compartir infraestructura, ¿no? Nos encontraríamos con menos consumo energético, seguro, ¿no? Nos encontraríamos o conseguiríamos tener un menor coste, ¿no? Seguro, ¿no? Un mejor rendimiento, porque podríamos hacer las cosas más rápido, probablemente, ¿no? Las podríamos hacer en menos tiempo, posiblemente, ¿no? Porque el hecho de tener las cosas separadas nos plantea esa cuestión, ¿no? Reduciríamos el time to market, seguro, ¿no? Y llegaríamos antes al mercado. Podríamos conseguir hacer las cosas en menos tiempo, ¿no? Y sobre todo, de la integración de ambos mundos, probablemente conseguiríamos romper esos silos operacionales, ¿no? Que nos encontramos en cada uno de los dos lados de la ecuación, ¿no? En el lado de la IT y en el lado de la OT. Sin duda, unir esos mundos, integrar esos mundos, nos va a reportar una serie de ventajas que ni hoy quizás sabemos. Mi función hoy aquí es explicar algunas de estas ventajas de integrar ambos mundos, ¿no? Lo que pasa que también es difícil de encontrar
una manera estándar de hablar de esta integración, ¿no? Porque no todas las empresas son iguales, no todas las industrias son iguales y, por tanto, no todas las problemáticas son las mismas, ¿no? Nos encontramos en un vasto horizonte de tipologías de empresa que va desde la empresa cuya función, cuyo objetivo es producir productos específicos para clientes, ¿no? Productos hechos a medida y, por tanto, el entorno del engineering to order, hasta empresas pues, donde la producción es una producción estándar, una producción seriada, ¿no? Donde la palabra clave, el núcleo principal de la problemática está en un balanceo, ¿no? Entre capacidad y demanda, pero que de alguna manera se construyen los productos siempre de la misma forma. En resumen, hay muchos tipos de empresas, muchos tipos de compañías y los beneficios de la integración entre el mundo de la tecnología, el mundo IT y el mundo operacional puede ser distinta. Hoy aquí yo les traigo solamente dos ejemplos. Uno que tiene que ver, o uno que se fundamenta en lo que sería el entorno de ingeniería, el entorno de las empresas de fabricación a medida. Son empresas, decíamos, donde el diseño es clave, donde su gestión está basada en proyectos, donde hay una red seguro compleja de operaciones de subcontratación y donde nos encontramos con un entorno de competencia importante, ¿no? Un entorno internacional donde cada uno quiere ganar mercado y donde las empresas competimos en un mercado global, ¿no? En este entorno, donde el diseño es principal, una integración, producir soluciones como nosotros ponemos en el mercado, que integren el mundo de la ingeniería y el mundo de la producción, el mundo de la gestión, nos aporta seguro beneficios, ventajas en tres grandes ejes, ¿no? El eje de la integración, el eje de la colaboración y el eje de la inteligencia. La integración, ¿cómo? Pues embebiendo la parte de la gestión, embebiendo el mundo de la gestión dentro de la propia herramienta de diseño, ¿no? Dándole al mundo del diseño la capacidad de interactuar con los datos que forman parte de la gestión, ¿no? Generando listas de materiales, generando proyectos, imputando tiempos, compartiendo información documental, es decir, haciendo solo un entorno donde toda la compañía pueda ver o pueda compartir la información del diseño de una manera fácil, de una manera segura, ¿eh? Un solo entorno de trabajo. Con herramientas de colaboración que permitan alertar, informar, compartir, digamos, información de relevancia en un sentido y en otro. Pues que los señores de diseño puedan diseñar contra plazos, puedan diseñar contra problemas de los diferentes proveedores, puedan diseñar contra costes o, a su vez, pues nuestros departamentos productivos puedan tener siempre las últimas versiones de la documentación, puedan tener siempre los últimos modelos con los que trabajar. O incluso herramientas inteligentes, ¿no? Herramientas que nos permitan a los entornos de diseño pues tener una muy clara visión de lo que está sucediendo en el propio diseño, ¿no? A través de alarmas, a través de información que nos permita a los diseñadores pues ver, pues no sé, como por ejemplo este ejemplo de aquí, qué es lo que se ha, cómo cuando he incorporado alguna de las líneas o alguno de los componentes, cómo en otros sitios he acabado incorporando otros elementos o otras piezas correlacionadas con la misma, ¿no? Pero elementos de inteligencia diversos y muy potentes. En resumen, dato único, integración con terceros, herramientas que nos ayuden a la toma de decisión para hacer, sin duda, una organización mucho más fácil, más fluida, más ágil, ¿no? El segundo ejemplo tiene que ver con la integración también entre el mundo de la IT y el mundo de la OT, pero para las empresas de fabricación serial. Aquí no es tanto el diseño o la gestión de proyectos lo que nos importa, sino más bien la integración con el mundo de planta, ¿no? Aquí, en un entorno pues, donde lo que hacemos es producir productos estándares, ¿no? Donde tenemos una problemática compleja de planificación,
donde también tenemos una red de subcontratación de operaciones complejas y donde también el coste en este mercado global pues es un factor diferencial, el coste de producción, lo que hacemos es proveer de soluciones, a su vez, que integren el mundo de la gestión con el mundo de la producción, incluyendo la sensorización y la monitorización. Tenemos que desarrollar, y sí es lo que Ibermática pone en el mercado, herramientas que provean de soluciones para que el control de producción a pie de máquina sea mucho más fácil, sea mucho más seguro, sea mucho más gráfico para nuestros operarios, para que puedan interactuar con los datos de manera sencilla, de manera tipo cajero, con botón grande, con información gráfica de todo tipo y que los permita tener pues, todos los indicadores y toda la información de manera gráfica que tenga que ver con la producción que está en curso, ¿no? Pero a su vez, unas herramientas que permitan la integración con la sensórica que sea necesaria, ¿no? Sensórica de todo tipo que nos permita colectar datos de manera automatizada, ¿no? Datos como contadores, de marchas, paros, tiempos, elementos de proceso como temperaturas, como cualquier otro elemento que pueda influir en el propio proceso, ¿no? Y finalmente, herramientas que permitan una monitorización de todo el proceso también de una manera ágil, fácil y en cualquier dispositivo, ¿no? Desde pantallas, tablets, teléfonos móviles, etc. Esa es la integración en este mundo de la empresa de fabricación seriada, la integración entre la tecnología IT y el mundo operacional, ¿no? El mundo de la OT. Por tanto, otra vez, dato único, como resumen, integración con maquinaria, ayuda a la decisión, a la toma de decisión y fluidez organizacional como elemento clave. Nada más, muchas gracias. Espero que les haya interesado. Sé que es una presentación muy corta y solo da tiempo a hacer unos pequeños flashes, pero creo que vale la pena hablar de ella y comentarla como hemos hecho. Muchas gracias. Para finalizar a nossa agenda de hoje, contamos de seguida com a apresentação do engenheiro Vítor Cardial, presidente da Associação de Consultores de Investimento e Inovação de Portugal, que nos vai esclarecer sobre os vários apoios comunitários que estão a ser desenvolvidos para processos de digitalização industrial. Ora, muito bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que foi feito à Consultip para estar presente neste seminário e gostava de começar por apresentar a Consultip. A Consultip é uma associação de consultores de investimento e de inovação e tem como objetivos a valorização dos consultores e promover e contribuir para a melhoria e qualificação da intervenção dos mesmos na sua atividade e, basicamente, garantirmos que temos uma contribuição positiva para o desenvolvimento da economia e do país. Nesse aspecto, a Consultip defende e exige a todos os seus associados que se comprometam com o código de ética que temos definido e permite atingir várias certificações de qualidade e de experiência em diversas áreas de especialização. E, portanto, nesse aspecto, a Consultip pretende criar uma nova, digamos assim, imagem e uma imagem mais positiva dos consultores, melhorar o nosso trabalho e, dessa maneira, contribuir para o desenvolvimento empresarial e económico do país. Nós, enquanto entidade associativa, temos alguns estudos, temos alguns desenvolvimentos e, neste momento, nós definimos como grande objetivo que nós temos em termos de política global o caminharmos para uma sociedade, digamos, mais próspera e mais partilhada. E esse conceito é o conceito de Sociedade 5.0 que nós estamos a implementar e, de certa maneira, vai trazer um nível superior em relação àquilo que habitualmente se chama por Indústria 4.0.
e nessa parte, digamos, inclui um conjunto de outras variáveis que se centram fundamentalmente na pessoa e na sociedade. Portanto, digamos que a indústria 4.0 é um elemento fundamental dessa transformação e nos próximos minutos iremos falar um pouco sobre essa questão mais prática, mais objetiva que está neste momento em desenvolvimento. A indústria 4.0 compreende um conjunto de sistemas de diversas tipologias, desde a robótica, a simulação, ao Big Data e a realidade aumentada e Internet of Things e, portanto, toda uma questão de conexão de todos os sistemas industriais no âmbito de uma unidade empresarial que tem uma relação com a parte fabril, com a parte comercial, com a parte de gestão, com os clientes e com os fornecedores. Ou seja, a indústria 4.0 tem de ser um conceito que tem de sair apenas da automação pura e simples de uma máquina para envolver todo um conjunto de aplicações. Em Portugal, estes conceitos foram claramente identificados e digamos que no âmbito tanto da Agenda Estratégica Portugal 2030 como na visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 estão definidas um conjunto de áreas que são extremamente importantes, nomeadamente a inovação e a digitalização, que serão definidas como motores de desenvolvimento. E, portanto, nesse aspecto, nós temos 3 eixos, basicamente: a qualificação da população, a transição digital, a ciência e a tecnologia, a reindustrialização do país e a reconversão industrial. Estes eixos são os eixos que, num quadro futuro, estarão claramente alinhados com as estratégias que são previstas tanto ao nível do PRR como ao nível do Portugal 2030 para apoios na sua execução. Como sabem, as principais linhas de orientação dos programas de quadro de apoio que estão neste momento numa fase de implementação são a transição digital, as alterações climáticas e, digamos, a tecnologia e toda a parte que está envolvida nessa área. No âmbito dos apoios europeus, nós temos um conjunto de apoios vasto, que engloba um conjunto de vários programas. Um deles é mesmo o Portugal 2020, que ainda tem alguma verba para aplicar, embora ela tenha sido comprometida, como sabem, no último concurso que foi fechado agora em setembro, com mais de 3,6 mil milhões de candidaturas de valor de investimento e também com os 14 mil milhões de euros das agendas mobilizadoras que foram perspectivadas no concurso de ideias que fechou no final de setembro. Portanto, este conjunto de projetos podem ser financiados tanto ao nível do PT 2020, alguns, como do Plano de Recuperação e Resiliência, outros, nomeadamente as agendas mobilizadoras. Mas também, digamos assim, através do próximo programa PT 2030, que deverá acomodar o excesso de candidaturas face ao financiamento disponível que se verificou neste último concurso. Portanto, estas são as perspectivas que nós temos. Em termos formais e globais, consideramos que não haverá, provavelmente, grandes alterações em termos de quadro de apoio e, portanto, os apoios serão maioritariamente, ou diria mesmo quase exclusivamente, para as pequenas e médias empresas e, eventualmente, para as chamadas small mid caps, que são empresas até 500 trabalhadores,
e que disputarão fundamentalmente os apoios que estão previstos neste momento. Eu diria que as taxas previstas deverão andar numa média entre os 30% e os 60%, nomeadamente na área da transição digital, portanto, todas as áreas de tecnologia, dependendo se a empresa é uma pequena, se é uma média, ou se está no interior ou se está no litoral. E, portanto, digamos que isto não varia muito em relação ao que existe atualmente e estou convencido que será uma situação que se irá manter durante o próximo quadro de apoio. Como estamos aqui a ver na questão das empresas no PRR, temos um conjunto de apoios ao nível da capitalização e da inovação empresarial, da qualificação e competências e também da transição digital. Estes são aspectos fundamentais para as empresas e eu gostaria de salientar a questão de todo este processo parecer, digamos, numa primeira análise, que está muito virado para os equipamentos, para a tecnologia, para, digamos assim, os sistemas. Eu gostava de salientar que a questão da formação, de recursos humanos, da criação de quadros com competências, da criação da cultura da empresa, que permita tirar o máximo rendimento destes investimentos, é talvez um dos aspectos fundamentais para alcançarmos a competitividade e a produtividade que todos ambicionamos. Portanto, eu diria que não basta investir em tecnologia, é preciso também investir em conhecimento. É preciso criar condições de retirar proveitos e vantagens das tecnologias que são instaladas. E nesse aspecto, a formação dos ativos, a qualificação dos ativos, a aquisição de ativos com capacidades e competências para poder tirar o máximo rendimento destas tecnologias é um passo fundamental que não deve ser desleixado de forma nenhuma. Eu diria que, nesse aspecto, em termos de consultoria, é extremamente importante perceber que todos estes sistemas podem ter benefícios muito para além da questão pura e simples de custos de operação, de custos de trabalho, mas que terão rendimentos muito superiores ao nível da qualidade, ao nível dos processos logísticos, ao nível da resposta às necessidades dos clientes, das respostas à adaptação, que são sempre aspectos fundamentais. Como Darwin dizia, não é o mais forte que sobrevive, é aquele que se adaptar mais rápido. E estamos claramente numa situação de transição em que a velocidade de adaptação das empresas e dos quadros e das pessoas e da sociedade é determinante para o sucesso de cada um de nós e do conjunto da sociedade como é. Portanto, basicamente, nós temos aqui um conjunto de verbas muito significativas, tanto ao nível da capacitação digital, que basicamente estamos a falar de formação, como devem entender, e que, portanto, permite que as empresas se adaptem de forma bastante dinâmica às necessidades que vão surgindo, como a própria transição digital, portanto, instalação de sistemas, instalação de software, instalação de equipamentos, e depois a parte da catalisação digital das empresas tem muito a ver com a criação de clusters e de áreas de conhecimento partilhadas. Portanto, eu diria que estamos face a uma oportunidade que é extremamente relevante e extremamente ambiciosa, compete às empresas, aos empresários, aos consultores, às empresas de tecnologia conseguirem criar as condições para que todo o investimento que venha a ser feito seja altamente reprodutivo e que posicione as empresas num nível superior de competitividade. Isto é o que nós desejamos na Consultive. Muito obrigado pela vossa atenção e estamos sempre disponíveis. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigada, Engenheiro Vítor Cardial, pelos seus esclarecimentos sobre estas matérias tão atuais. Estamos então na reta final da nossa agenda. Todas as questões que foram colocadas durante o evento serão respondidas o mais rápido possível. Quero também relembrar que nas próximas 3 quintas-feiras às 10, dia 28 de outubro, 4 e 11 de novembro, iremos apresentar as novidades técnicas da nova versão do SolidWorks e da plataforma 3D Experience, cujo convite já seguiu por e-mail. Por isso, não se esqueça de partilhar com os seus colaboradores esta informação importante para que possam tirar o máximo partido do serviço de manutenção de software e das soluções SolidWorks. O site para inscrição é www.scadio.com/sw2022. Finalizamos assim o nosso webinar de hoje, agradecendo a todos a vossa presença, ainda que neste formato digital, mas com a esperança de rapidamente podermos vir a estar convosco presencialmente. Não quero deixar de agradecer o convite para apresentar este evento, que espero tenha sido útil e inspirador. Muito obrigada pela sua atenção e até à próxima. Lembra-se como comprava um livro antigamente? Certamente ia a uma livraria com um livro em mente ou pedia uma recomendação ao colaborador da loja de acordo com o seu gosto e necessidade. Com a nova normalidade, a forma de comprar mudou substancialmente. Agora, basta sentar-se ao computador e procurar recomendações ou opiniões de outras pessoas nas diferentes redes sociais. A partir do momento em que sabe o livro que pretende comprar, com um clique adiciona ao carrinho de compras e, uma vez confirmado o pagamento, apenas terá de aguardar que o expedidor entregue a encomenda em sua casa. E como é que todas estas mudanças estão a ser vividas do lado da livraria? Agora, a maior parte das conversas, recomendações e interações acontecem via web. E ainda passaram a criar ou contratar toda uma cadeia logística de estoques e entregas ao domicílio, sem esquecer, claro, as novas plataformas de pagamento. E a sua área de projeto industrial também mudou? O mercado está a mudar. Onde quer posicionar a sua empresa? Não perca o nosso próximo evento, Engenharia 4.0 Futuro ou Realidade. É já no próximo dia 21 de outubro, às 10 horas.